Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o segundo turno das eleições, a nova composição do Congresso. Eu converso com o Juliano Medeiros, que é presidente do PSOL, e ele que agora está na coordenação também da campanha do candidato Lula. Juliano, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, primeiro eu queria falar do avanço que o pessoal teve. Foram 12 eleitos, 7 mulheres, maior número de votos em São Paulo, principalmente pela candidatura do Boulos, o segundo deputado federal mais votado do país, 1 milhão de votos, e o partido elegeu 2 indígenas, uma trans, tem a Sônia Guajajara com quase 157 mil votos, ainda teve 20 deputados estaduais e 2 em Brasília. Um avanço importante, né? Super importante e coroa um trabalho que a gente tem desenvolvido nesses anos de tentar renovar as ideias de esquerda no Brasil, né? Claro que a gente continua lutando por trabalho, por educação, por saúde, por habitação, as bandeiras clássicas da esquerda, mas também olhando agora para essas outras formas de opressão que existem na sociedade. Então, portanto, lutando para eleger mais mulheres, lutando para eleger mais negros e negras, lutando para eleger lideranças indígenas como a Célia Chaquiabra e a Sônia Guajajara. Nós temos o primeiro pastor de esquerda eleito nessas eleições, o pastor Henrique Vieira, lá no Rio de Janeiro. Então, de alguma forma, trazendo uma agenda nova e arejando um pouco as ideias de esquerda, sem perder identidade, sem perder nosso compromisso com os ideais de mudança que sempre caracterizaram o pessoal até hoje, né? Eu pergunto desse avanço todo porque sempre se atribuiu ao pessoal um radicalismo, né, relacionado ao movimento sem terra. Inclusive o ex-presidente Lula tem sido cobrado a respeito disso em várias ocasiões. Como é que você vê hoje o posicionamento do pessoal, por exemplo, nas relações com o Congresso? Não é porque vocês elegeram vários parlamentares e mesmo na definição de programa do governo Lula, na eventualidade dele sair vitorioso? No processo que nos levou, Denise, ao apoio ao Lula, nós fizemos uma coisa que não é muito comum no Brasil mais há muitos anos, que é o que a gente chama de acordo programático. Nós não negociamos ministérios com o PT, nós não negociamos troca de apoio nos estados, eu apoio o Haddad aqui, em troca vocês apoiam o pessoal acolá. Nós fizemos um debate em cima de uma plataforma. Foram 12 pontos que foram apresentados, inclusive estão disponíveis no site do PSOL para quem quiser acessar, que tem a ver com um programa de enfrentamento à crise climática, que nunca foi uma preocupação central da esquerda brasileira. Então, colocar isso no centro da agenda de um possível governo Lula, a revogação de medidas que contraem a capacidade do Estado de ampliar o investimento nas áreas sociais, como o teto de gastos, um outro arranjo fiscal que possa garantir algum nível de equilíbrio, mas que não sacrifique as áreas sociais como foram sacrificadas nos últimos anos, retomada do investimento nas políticas sociais a níveis equivalentes àqueles que estavam sendo implementados no Brasil antes da chegada da direita ao poder. Então, nós apresentamos 12 pontos, esses pontos foram incorporados ao programa de governo do Lula. É claro que depois, agora, com o resultado das urnas, a gente vê que a correlação de forças, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, vai ser uma correlação de forças difícil. E eu não ignoro esse fato. Mas eu acho que uma vitória do Lula nesse segundo turno, com uma margem de votos que legitime essa vitória, afastando de vez o perigo da extrema-direita ter um segundo governo no Brasil, pode destravar alguns diálogos no Congresso Nacional para que a gente possa desenvolver políticas que sejam necessárias para o país. Eu ia colocar exatamente essa questão, porque vocês avançaram bastante em número de candidaturas de eleitos, mas a gente pegando a base do presidente Bolsonaro, houve um avanço muito maior. O partido dele tem 99 deputados federais e tem uma participação importante no Senado, inclusive de ex-integrantes do governo. Então, a gente vê uma tendência mais à direita e eu queria saber como é que se coloca esse desafio em termos da candidatura do ex-presidente Lula. Primeiro, Denise, eu não ignoro que o bolsonarismo, como fenômeno social, tem um poder de convocatória grande no Brasil. Ou seja, eles têm um poder de comando, digamos assim, que mobiliza preconceitos, que mobiliza o ódio, que mobiliza a intolerância. E isso tem uma capacidade de, nas eleições, se traduzir em vitórias eleitorais. Daí, vitórias importantes que eles tiveram, principalmente no Senado, eu diria até mais do que na Câmara, vitórias muito simbólicas, da Damares Alves, do Marcos Pontes, do Mourão e outros nomes. Mas também a gente não pode deixar de considerar que essa é a bancada do orçamento secreto. Foram bilhões de reais entregues de bandeja para o Congresso Nacional poder distribuir emendas parlamentares. Você sabe que tem deputados que chegaram a manusear até 100 milhões de reais em emendas. Quer dizer, isso
transforma a eleição para deputado no Brasil numa disputa completamente desigual. Os deputados do PSOL contaram única e exclusivamente com os recursos do fundo eleitoral previstos na lei, enquanto esses deputados que foram alimentados pelo orçamento secreto ao longo desses últimos 2, 3 anos tiveram acesso a recursos públicos numa quantidade antes inimaginável. Então, a bancada do orçamento secreto, turbinada que foi pelo sequestro do orçamento do Estado, naturalmente teria o resultado que teve. Mas eu acho que apesar disso, apesar da disparidade de armas, a bancada da esquerda, da centro-esquerda, do campo democrático se saiu muito bem nessa eleição. Nós não perdemos deputados, pelo contrário, o PT aumentou sua bancada, o PSOL aumentou sua bancada, partidos que não tinham alcançado a cláusula de barreira nas últimas eleições, como a Rede, Sustentabilidade, o PCdoB, o PV, conseguiram também fazer suas bancadas, de modo que eu acho que a gente tem um patamar mínimo aí para começar a discutir a reconstrução do Brasil a partir de 1º de janeiro. Só que vai ser uma briga pesada na definição, por exemplo, de presidência de comissões, a própria presidência da Câmara, a presidência do Senado, então isso já está sendo antecipado desde do resultado de domingo, não é? Para essa nova composição do Congresso. E mais, não sei se você viu na imprensa, foi divulgado, imagino que aqui no Jornal da Gazeta também, uma articulação do Arthur Lira, atual presidente da Câmara, para fundir o partido dele, o PP, que é um grande partido da direita brasileira, com o PL do Bolsonaro, com a União Brasil, ou seja, eles já estão prevendo a possibilidade de uma vitória do presidente Lula e tentando se proteger, criando uma super bancada no Congresso Nacional, que se não for um partido vai virar pelo menos um bloco. Então, eu não ignoro as dificuldades que nós vamos enfrentar, mas ainda assim, ainda com essas dificuldades, você imagina o que significariam mais 4 anos de Bolsonaro na presidência, entregando o orçamento da União para essas ratazanas da política brasileira, aonde isso pode levar o país. Então, nosso comprometimento agora, independente do resultado para as eleições proporcionais de deputados federais, estaduais e para o Senado, é a eleição do Lula nesse 2º turno. Agora, quais são os principais desafios do ex-presidente Lula para conseguir garantir essa posição que as pesquisas estão mostrando e talvez avançar mais na disputa do 2º turno? Tem a discussão religiosa, se haverá ou não uma carta apresentada pelo PT, tem a questão do agronegócio, que é mais favorável ao presidente Bolsonaro. Já tem uma posição resolvida em relação a isso? O centro da nossa agenda, Denise, já no 1º turno, e isso não vai mudar, é tratar dos problemas reais e concretos do povo brasileiro. Portanto, falar do desemprego, falar da inflação, falar da alta do custo de vida, né? Falar da fome, que voltou a ser um problema no Brasil. Aliás, nós estamos convivendo com vários problemas que já tinham sido resolvidos. Agora a volta da poliomielite, né? Primeiro caso, depois de décadas, uma doença que parecia erradicada. Então, nós vamos continuar privilegiando essa agenda. O Bolsonaro quer trazer a campanha para essa baixaria das acusações infundadas, para dizer se o fulano é mais cristão do que o Beltrano, né? Tentando dividir a sociedade brasileira. Nós queremos discutir aqueles problemas que são os problemas reais e que são, de fato, o calcanhar de Aquiles desse governo. É um governo que não conseguiu dar nenhuma solução estrutural para os problemas econômicos do país. Essa vai ser a prioridade. Agora, nós temos aí pelo menos 2 ajustes importantes, são dois momentos novos dessa campanha. O primeiro, nós vamos ter mais tempo para apresentar as nossas propostas. Então, além de falar para os mais pobres, além de falar desses problemas, nós vamos poder falar com a classe média, nós vamos poder falar mais com a cultura, nós vamos poder falar mais com setores que também são importantes numa campanha que no 1º turno ficaram um pouquinho de lado porque a gente privilegiou debater os problemas, digamos, que atingem a imensa maioria das pessoas, que são aqueles que vivem com até 2 salários mínimos por mês. E o segundo aspecto é os apoios que estão chegando. Os apoios que estão chegando transformaram a campanha do presidente Lula numa grande frente democrática. No 1º turno nós tínhamos 10 partidos, mas quase todos eles do campo da esquerda e da centro-esquerda. Nesse 2º turno nós temos o apoio do Ciro Gomes e do PDT, temos o apoio de boa parte do PSD, temos o apoio agora, hoje declarado oficialmente, da Simone Tebet, uma candidata que não é do nosso campo político, que é do campo dos centros, da centro-direita. Eu acho que esses apoios também vão transformando a campanha do Lula, não mais numa campanha do PT, do PSOL, do PSB, mas numa campanha democrática para livrar o Brasil da ameaça representada pelo Bolsonaro. Inclusive com colaboração programática, como é o caso de Simone Tebet, que parte da pauta dela vai ser endossada no programa do candidato Lula. E o Ciro também. O Ciro trouxe questões importantes para o trabalhismo, para essa tradição política que o PDT representa, trouxe o tema das dívidas das famílias brasileiras, ele sempre tem ressaltado isso, 63 milhões de famílias endividadas no Brasil. O Lula já tinha incorporado isso no programa, mas o Ciro aportou novas ideias em relação a esse tema. Também o tema das escolas em período integral e a proteção dos direitos trabalhistas. Temas que são muito caros para o PDT, foram incorporados consensualmente pelo programa de governo do presidente Lula, pelo ministro Aloysio Mercadante, que coordena esse processo do debate programático. Então, vai se transformando numa coisa que vai, de fato, expressando essa vontade de mudança, que foram quase 60% dos brasileiros
brasileiros e brasileiras que no primeiro turno votaram pela mudança. Quer dizer, a maior parte do Brasil quer mudar, não está feliz com o Bolsonaro e votou no Lula, votou no Ciro, votou na Simone, votou em outros candidatos. Mas no segundo turno só tem um candidato que representa a mudança, que é o Lula. É isso, nós ouvimos o Juliano Medeiros, que é presidente do PSOL e agora coordenador, um dos coordenadores da campanha do candidato Lula. Juliano, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, boa noite a você. Com vocês.